Peço que todos abram a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, e eu farei aqui a leitura dos versos 20 a 23. Este é o último texto pregado aqui por mim, nesta série de exposições neste livro. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 2, verso 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, é com temor que nos aproximamos do Senhor neste momento em oração. Somente por causa de Cristo é que podemos nos aproximar de Ti, porque somos falhos, pecadores, ó Deus. Mas Cristo é santo, Cristo é justo, Cristo, ó Pai, é tudo que temos de bom. É por isso também que nos aproximamos com convicção e certeza, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor não nos fulmina, porque o Senhor olha para nós e vê Cristo, o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma. Obrigado, Senhor Deus. Te agradeço também pela Tua palavra esta que é verdade, inerrante. Sim, tudo que está escrito nela é a verdade, porque é a palavra de Deus. Ah, Senhor Deus, se existe alguém aqui que não entende desta forma, que o Teu Santo Espírito abra os olhos desta pessoa, dê um coração para crer que aquilo que está sendo falado, lido, é a palavra de Deus, não é palavra de homens, mas a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente para todo homem, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, em nossos dias é bastante complicado falarmos de promessa inabalável. Em uma sociedade onde mentir é normal e se dar bem à custa dos outros é algo bom, falar de promessa se tornou banal. Basta olharmos em nossa volta. Promessas de casamento são desfeitas. Promessas de lucro em um certo investimento são enganosas, mentirosas. Se pegarmos os nossos smartphones, basta acessar alguma rede social ou YouTube e veremos inúmeras propagandas, promessas enganosas, mentirosas.
como emagrecer mais rápido, em poucos dias, como não ficar careca, como ter um novo negócio. Por fim, enfim, são inúmeras as promessas, mas, infelizmente, essas promessas não nos dão uma garantia, uma certeza. Estamos próximos do Natal. Inúmeras pessoas fazem inúmeras promessas. Infelizmente, na grande maioria, são apenas palavras. Não há segurança, não há certeza. A palavra promessa, ela se tornou sinônimo de incerteza. Mas, nesta noite, eu gostaria de atrair os seus olhos para uma promessa inabalável, uma promessa digna de toda aceitação, de toda confiança, certeza, uma promessa que não depende de mim, não depende de você, não depende dos nossos méritos, não depende dos nossos esforços, uma promessa que não é garantida por homens, mas por Deus. E o fato dela ser garantida por Deus é que nos dá segurança, é que nos faz confiar plenamente. Então, pensando nisto, o tema do nosso sermão nesta noite é uma promessa inabalável. Vou repetir, uma promessa inabalável. É isto que este texto que nós lemos aqui na introdução quer revelar a nós. E eu convido a todos a ler novamente comigo o verso 20 a 23, que diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. O texto que nós acabamos de ler é o último discurso registrado no livro do profeta Ageu. O último discurso do profeta Ageu. Deus, em sua graça, em sua misericórdia e bondade, após enviar o profeta Ageu para repreender o povo, para encorajar o povo, animar o povo, agora, neste último discurso, ele envia o profeta para levar uma promessa inabalável, uma promessa futura, uma promessa que não é garantida pelos méritos e esforço do povo de Israel. E nós veremos isso. O texto aqui, em análise, é um direcionamento específico para um homem chamado Zorobabel. E, de acordo com este livro, Zorobabel, ele é governador de Judá, uma figura central na liderança civil do povo de Israel, pós-exílio. Lembrando, o povo de Israel estava há 70 anos cativo, preso na Babilônia. Nós vimos aqui, durante as exposições neste livro, Deus, ele liberta o seu povo da escravidão da Babilônia. E ele, ao libertar o seu povo, ele ordena que o povo voltasse para a terra natal e reconstruísse o templo, a casa de Deus.
E o capítulo 1 deste livro nos mostra que o povo de Deus, mesmo depois de ter passado 70 anos cativo na Babilônia, ainda permanecia com um coração duro. Porque o povo, ao retornar para a cidade natal, ao invés de obedecer a Deus e reconstruir a casa de Deus, o templo, o local de adoração, onde Deus se relacionava com o seu povo, o povo de Deus, cada um começou a pensar em si mesmo, em como reconstruir a própria casa, em como fazer os seus próprios negócios, em como buscar uma vida próspera, mas com um detalhe: sem Deus. E o profeta Ageu, então, ele é enviado por Deus para corrigir este pressuposto errado. Lembrando que o povo de Israel só foi para o cativeiro na Babilônia justamente por ter se esquecido de Deus, por não ter se recordado da aliança, dos mandamentos. E agora, ao que tudo indica, é que o povo permanece distante de Deus, porque eles não levaram em consideração a importância do templo. E detalhe, todo o esforço daquele povo em fazer os seus próprios negócios, em plantar, colher, vender, obter lucro, construir as suas casas, era algo vão. Sabe aquela ideia de ter o próprio dinheiro apenas para pagar a conta? Era quase isso que estava acontecendo. O dinheiro não dava para nada. E a resposta disso era porque o próprio Deus estava castigando o povo. O povo, por ter se esquecido de Deus, agora é disciplinado por Deus, para que viesse a entender a maior necessidade deles. A maior necessidade do povo de Deus não era em reconstruir as suas casas, em obter lucro, os seus negócios, mas era reconstruir a casa de Deus, o templo. Então o profeta repreende o povo. E o povo, ele ouve a voz do profeta. Ele atende o chamado de Deus. E o final do capítulo 1 aqui deste livro mostra justamente isso. O povo colocando no coração essa atitude, essa disposição. Mas aí quando nós olhamos o capítulo 2, logo ali no início, tudo indica é que aquela motivação, ela começa a se esfriar. O povo de Deus, por algum motivo, começa a desanimar com a obra da reconstrução da casa de Deus. E de acordo com outros livros bíblicos, no mesmo período que o livro de Ageu foi escrito, como por exemplo o livro de Esdras, tudo indica que esse desânimo estava na própria reação do povo diante daquela obra. Os mais velhos, que viveram no templo de glória, eles viram o glorioso templo de Salomão, os ouros, as pedras preciosas. E essas mesmas pessoas, depois de voltar do exílio, elas olham agora o templo mais simples, mais limitado. E Esdras registra que os mais idosos, eles choram, eles ficam em pranto, porque a primeira casa, o primeiro templo era glorioso, e agora esse segundo era simples. Mas, por outro lado, os jovens, que nasceram inclusive dentro ali da Babilônia, que é o caso até de Zorobabel, dessa figura que nós lemos aqui neste texto. O nome Zorobabel significa semente da Babilônia, ou seja, ele nasceu ali. Então esses jovens que não presenciaram o primeiro templo, eles se alegravam, porque afinal, agora eles teriam um templo para cultuar a Deus, para se aproximar de Deus, para ter os seus pecados perdoados com os sacrifícios, para cantar louvores a Deus.
E o livro de Esdras registra que houve uma mistura, então, de alegria e choro. Mas diante deste contexto, fora as lutas externas, internas, o povo ele é desanimado, ele fica desanimado. Então Deus envia de novo o profeta para encorajar, para animar o povo. E a expressão que a gente vê aqui, que se repete, é ser forte. Deus manda dizer ao seu povo: ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, todo o resto do povo. Continuem a trabalhar na obra da construção do templo. E então, ali nós vemos uma promessa, que inclusive é parecida com essa que nós acabamos de ler, que Deus faria abalar os céus, a terra, os mares, as nações, e elas trariam os seus tesouros para a casa de Deus, e com isso a casa de Deus, o templo, seria glorioso. A glória daquela casa seria maior do que a primeira. E Deus de novo exorta o povo, enviando o profeta Ageu, para que aquele povo viesse a refletir, olhar para o passado, como era a vida deles antes de começar a construir o templo. E ali o profeta faz aquele povo pensar: olha, quando vocês viviam para si, vocês trabalhavam, se esforçavam, mas era algo inútil, vão, porque Deus fez secar a chuva, Deus fez ressecar a terra, para que ela não viesse a dar lucro para vocês, até que vocês então viessem a obedecer a Deus. Agora prestem atenção, desde este dia que vocês começaram a construir a minha casa, eu vos abençoarei. E agora nós entramos no texto que acabamos de ler. Depois que Deus diz que abençoaria o povo por causa daquela atitude, nós vemos aqui a maior promessa que Deus poderia dar ao seu povo. E nós vamos entender um pouco mais sobre esta promessa. Mas o que nós podemos olhar aqui logo de início é que o mundo, meus irmãos, ele é instável. O mundo é instável. Olha o que o texto diz, verso 21 e 22. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Este texto, ele nos força a olhar para essa instabilidade do mundo. O povo de Israel deveria olhar para esta promessa e enxergar a instabilidade do mundo. Céus, terra, saúde, finanças, política. Não há nenhuma segurança nessas coisas, porque de um dia para o outro essas coisas podem ruir, podem abalar. E é o próprio Deus que pode fazer com que essas coisas se abalem. Em um momento que ninguém espera, Deus é aquele que tem o poder absoluto. E a pergunta que eu faço a todos aqui nessa noite é: aonde nós temos colocado a nossa segurança? Em quais promessas nós ouvimos e depositamos a nossa confiança? Qual é a certeza de segurança que você e eu temos? Na estabilidade da minha profissão? Na estabilidade dos meus negócios? Na estabilidade da minha saúde?
Podemos lembrar do texto bíblico, escrito por Tiago, no capítulo 4, verso 13 a 16. Tiago, ele ali está imaginando dois negociantes, prepotentes, orgulhosos, e eles ali estão planejando algo futuro. E é interessante ver a sua arrogante pretensão daqueles homens. Eles dizem assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos lá 1 ano e teremos lucro. E Tiago apenas faz uma pergunta: vocês sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a vida do homem? O homem hoje, ele está bem, ele está com saúde, mas amanhã tudo pode mudar. O que é a vida do homem? E Tiago diz: a vida do homem é como um vapor que aparece e logo se dissipa. Qual é a nossa segurança? Infelizmente, nós somos seduzidos pelas inúmeras promessas, e há no nosso coração uma ânsia por estabilidade, por segurança. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, ter uma boa estabilidade profissional, financeira. O problema está na confiança nessas coisas. O problema está em quando eu cerco a minha casa com cerca elétrica e eu achar que isso é o suficiente para ninguém entrar na minha casa, para eu não ser roubado. O problema está em quando eu deposito a minha confiança em coisas que não me dão plenamente segurança. Nada neste mundo, por mais que pareça ser estável, nada neste mundo pode garantir uma segurança. Sempre há um risco. Sempre há um risco. É por isso que somente em Deus nós temos plenamente confiança, nós temos plenamente segurança. Você consegue compreender essa afirmação que eu fiz? Somente em Deus nós temos segurança. E por que eu digo isto? Primeiro, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não é homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus. A palavra diz que Deus, Ele não mente. Mentir é ir contra a sua própria essência, sua natureza, os seus atributos. Deus, Ele é fiel. Quer mais uma condição, porque nós devemos confiar plenamente em Deus? Porque Deus, Ele é todo poderoso. Ele é aquele que diz: eu farei abalar os céus, a terra, nações, reinos. É Deus que estabelece uma autoridade. É Deus que estabelece um rei, que tira rei. É Deus, conforme Jó reconhece, que dá tudo e que também pode tirar tudo. Mas infelizmente a gente se apega sempre naquela parte de ter tudo que Deus pode dar. Mas quando pensamos que Ele também pode retirar tudo, não queremos aceitar. Mas quem é nós? Quem nós somos? Somos criaturas, meus irmãos. Hoje estamos aqui, vivos, mas amanhã podemos não estar. Notícias ruins surgem do nada. Mas que venhamos dizer como Jó: foi Deus que deu, e Ele tirou, mas bendito seja Ele. Meus irmãos, Deus é que fez tudo. Todas as coisas que há no mundo são obras das mãos de Deus. Ele é o Senhor no céu e na terra. É por meio dEle que nós vivemos, existimos e movemos. E às vezes esquecemos disso, deste detalhe.
Não lembramos dessas coisas na simplicidade. O fato de eu respirar é porque Deus permite. O fato de eu piscar os meus olhos é porque Deus permite. Mas a qualquer momento, se Ele quiser, perco a minha vista, deixo de existir, porque eu vivo, me movo e existo nele. Mas por que devemos confiar nele? Porque ele é imutável, porque ele é justo, porque ele é eterno. Portanto, a única coisa estável que o homem tem, mas não busca, é Deus. Pare de pensar que você vai ter segurança nas coisas dessa vida. Olhe para Deus nesta noite como aquele que mantém e sustenta todas as coisas na palma de suas mãos. Reconheça a sua grandeza, a sua superioridade. Percebe quão insignificantes são as coisas desse mundo, por mais que pareçam fortes. Por exemplo, olha em nossa volta, aquilo que nos parece forte. Podemos olhar para os juízes, que são revestidos de poder. Podemos olhar para as nações em volta das nossas, muito mais poderosas, fortes, mas ainda assim elas são insignificantes. Todas as coisas deste mundo não passam de um sopro, são frágeis, temporárias. A palavra de Deus diz no Salmo 115, verso 3, que o nosso Deus, Ele está no céu, e Ele faz tudo conforme a sua vontade. Precisamos reconhecer isso. O povo de Israel tinha se esquecido dessa verdade. Eles se esqueceram que Deus havia dado vitória a eles diante de exércitos muito mais numerosos, muito mais poderosos. Podemos lembrar daquele fato de Gideão, onde o povo de Israel era bem pequeno, perto de um grande exército, mas Deus fez aquele inimigo ficar louco, a ponto deles mesmos se matarem. É parecido com o que nós lemos aqui: um pela espada do outro cairão. O povo de Israel tinha se esquecido disso, que Deus havia dado vitória diante de reis poderosos, temíveis. E aquele povo, mesmo sendo castigado, disciplinado por Deus, mesmo depois vendo Deus de novo com fortes mãos, tirando, libertando aquele povo, de novo eles se esqueceram rápido dessa verdade. Mas que não seja assim comigo e com você. Não se esqueça de quem é Deus. Não se esqueça de quem é Deus. Israel, pós-exílio, se esqueceu de quem é Deus. É por isso que eles se apegaram em coisas temporais e não em coisas eternas. É por isso que eles mudaram o foco. Ao invés de reconstruir o templo, o local de adoração, onde Deus se manifestava ao seu povo, onde Deus estava presente, aquele povo gastou toda a força, energia em busca dos próprios prazeres, porque se esqueceram. Quem é Deus? E essa é a pergunta que eu faço para todos nós. Quem é Deus? Meus irmãos, Deus ele não é homem, como eu disse. É Ele que detém todas as coisas no devido lugar. Cada estrela, cada continente. Ele é Senhor sobre tudo. E reconhecer isso, reconhecer quem é Deus,
nos coloca em uma atitude de humilhação, de temor. É isso que Deus requer de nós. Temor, obediência, porque somos servos, somos criaturas. O que cabe a nós é apenas obediência. Saber quem é Deus nos leva a uma atitude de adoração. É por isso que eu disse que Israel perdeu de vista essa verdade. Por isso que eles não sentiram falta da adoração do templo. Mas que não seja assim comigo e com você. Que nós venhamos entender que estar aqui é o melhor lugar. Estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, não são palavras minhas. Eu não estou aqui falando sobre mim, ou sobre qualquer outra pessoa, mas é sobre este Deus. Estar aqui é a melhor coisa que temos. Viver para Ele. É por isso que Deus nos criou. É por isso que Deus colocou em nós um senso divino. Todo ser humano, ele é um adorador. Ou ele vai adorar ídolos, algo que não é Deus, o dinheiro, os filhos, o próprio corpo. Ou ele vai adorar a Deus. Mas uma coisa é certa, não podemos servir a dois deuses. Até porque só existe um. E Ele está no céu, no lugar de maior glória, de maior honra. Paulo, ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele para sempre, glória, honra e majestade. Paulo, ele rompe em doxologia, porque ele começa a refletir na obra de Cristo, em tudo aquilo que Deus fez por ele. E ele explode em louvor. Que a nossa vida seja assim. Não se esqueça de quem é Deus. Não deposite a sua confiança em coisas instáveis deste mundo. Confie em Deus. Confie em Deus diante das dificuldades. Se você está aqui, você está passando por alguma dificuldade na saúde, sim, bons médicos vão ajudar, bons remédios vão ajudar, mas em suma, quem é soberano sobre tudo, sobre a medicina, sobre os médicos, é Deus. Não olhe para essas coisas como suficientes, a ponto de você negligenciar a maior delas, a sua dependência de Deus. Não se esqueça de Deus. Este verso também atrai os nossos olhos para ver a justiça de Deus sendo realizada no mundo. Juízo sobre as nações. Deus, Ele derrubará tronos, destruirá a força das nações opressoras. E veja, Deus faz essas coisas, não porque simplesmente Ele quer, sem propósito, mas Deus é intencional, ao dizer que vai abalar todo o cosmos, todos os poderes da terra. Existe um propósito para isso, para que a sua promessa, a promessa inabalável, se cumpra. Deus faz essas coisas, porque Ele tem algo concreto, algo firme, estável, que é o seu próprio reino, que é o estabelecimento da autoridade do seu Filho, diante de todos e de tudo. Veja, o povo de Israel ficou 70 anos preso, cativo na Babilônia. Eles viram seus reis sendo mortos.
a cidade inteira queimada, saqueada, eles viram o templo sendo destruído. Mas agora, neste verso, aquele povo que volta do cativeiro, eles têm uma promessa, eles têm uma esperança. Deus traz de volta, relembra ao seu povo a promessa que ele havia feito a Davi, o rei de Israel. Deus prometeu a Davi que daria um reino, um descendente que assentaria no trono de Israel para sempre. E este é o propósito, por isso que essa palavra do profeta Ageu, ela é direcionada a Zorobabel. Zorobabel, ele era o governante de Judá naquela época, mas Zorobabel, ele era um descendente de Davi. Deus está lembrando Zorobabel daquela promessa. Deus, ele está trazendo consolo. Deus, ele está trazendo esperança com aquelas palavras. E essa esperança, meus irmãos, ela é real. Que esperança é essa? Que Deus, ele vai julgar o mundo. Não há uma nação poderosa que fará frente a este Deus. Pode juntar todos os impérios, todos os reis, todos os governantes, todas as potências deste mundo, com um sopro Deus destruirá todas elas. Nessas palavras nós temos esperança de que Deus destruirá os nossos inimigos. Quantas injustiças em nossa nação. Aquilo que é certo, aquilo que é justo, é tido como errado, como anormal. Nós vemos o número de roubo, de assassinato, crescendo cada vez mais, porque a nossa nação perdeu o senso de justiça. Aqueles que deveriam julgar, defender a causa do povo, são esses mesmos que viram as costas para a viúva, para os pobres. E a justiça é somente aquela que traz um benefício para si mesmo. Não há injustiça em nosso país, mas também não há uma justiça no mundo. Segundo fontes de pesquisas, se juntasse os homens mais ricos do mundo, acabaria com a pobreza. Mas quanta desigualdade, quantas injustiças. E o mais triste é que o homem, ele tenta trazer uma estabilidade e segurança, não só em um nível continental, mas mundial. Temos aí a Organização Mundial da Saúde, temos também um exército mundial, a ONU, mas nada dessas coisas traz uma justiça plena, uma segurança, paz. Aonde está a paz? Mas é nessas palavras que nós encontramos uma esperança, uma promessa inabalável. Deus é aquele que fará justiça. Deus é aquele que vai julgar. Deus é aquele que vencerá o mal, vencerá a maldade, a injustiça, e estabelecerá o seu reino, um reino justo, santo. E o que cabe a cada um de nós, cristãos, o que cabe a cada um de nós que reconhece que Deus é real, que a palavra que está sendo anunciada aqui não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. O que cabe a cada um de nós?
é o anseio por ver esta promessa se cumprindo. Meus irmãos, essa promessa ainda não se cumpriu. Ela não se cumpriu porque basta ver, olhar em nossa volta, como eu acabei de dizer. Em partes, ela teve o seu cumprimento ali, no período de Zorobabel em diante, porque nós vemos que o reino da Babilônia, ele caiu, e depois os outros reinos que vieram em seguida, nenhum deles prevalece. A Pérsia, a Grécia, Roma, onde estão esses reinos? Então, em parte se cumpriu, mas há um cumprimento pleno, e este cumprimento pleno tem a ver com o dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz: virá, entretanto, o dia do Senhor, como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Deus julgará o mundo. Deus trará juízo. Para nós cristãos, essas palavras não devem trazer medo para nós. Porque se olharmos aqui no texto, a promessa se refere à destruição das nações opressoras, as nações que são inimigas, e não ao povo de Israel que tinha voltado do exílio. Há uma promessa, Deus ele cumprirá, e o clímax dessa promessa feita a Zorobabel está aí nessas palavras, no verso 23. Naquele dia, veja, algo futuro, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja a ênfase que Deus ele faz aqui nas suas palavras, em suas palavras. Por 3 vezes Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, o que nos leva a uma garantia naquilo que está sendo dito, a uma convicção, a uma certeza. Um outro detalhe é que Deus, aqui neste verso, no último verso deste livro, na última palavra do profeta Ageu, Deus ele não chama mais Zorobabel de governador de Judá, como nós vemos nas outras palavras ali dos anúncios do profeta. Aqui ele não chama mais Zorobabel de governador, mas ele diz: servo meu, meu ungido. Essas expressões, elas são messiânicas, ou seja, elas apontam para o Messias prometido. Inclusive o profeta Isaías, ele se utiliza dessas expressões, quando se refere ao Cristo prometido, como servo sofredor, o meu servo, o meu ungido. Então perceba que não é uma simples mudança de tratamento. Zorobabel não deixou de ser governador, mas Deus é intencional, porque veja, essa expressão ela é acompanhada por uma outra expressão escatológica, naquele dia. Ou seja, Deus ele está olhando para algo no futuro, algo que ainda iria acontecer. E nós bem sabemos pela história que essas coisas não aconteceram no tempo de Zorobabel. Então veja, essa promessa ela tem um duplo cumprimento. Em que sentido? Sim, Zorobabel,
ele foi o anel de Deus, o anel de selar. E nós precisamos entender aqui essa expressão, anel de selar. O que seria isso, anel de selar? Ou sinete? Um anel de selar era um objeto usado por autoridades, especialmente reis. Era um anel para autentificar documentos, decretos. O rei não tirava do seu dedo, era como uma assinatura, uma permissão. Era como se fosse um decreto, um poder que vinha do próprio governante. A marca daquele anel. As pessoas, o povo, quando via os decretos ou alguma ordem do rei com aquela marca do anel, temiam, porque sabiam que de fato provinha do próprio Deus, ou melhor, da própria autoridade. Agora veja um detalhe, diferente de Jeconias, que foi o avô de Zorobabel, o penúltimo rei de Israel, este homem, ele foi chamado de anel de selar, que foi tirado das mãos de Deus. Ou seja, Deus o rejeitou como rei. Mas aqui, o sentido é inverso. Deus, ele olha para Zorobabel e ele está aprovando, no caso, a sua liderança. Ele era governador naquela época, sobre Judá, um líder. E o fato de Deus dizer que ele é o anel de selar, porque Deus aprovou o ministério de Zorobabel, o seu serviço, o seu trabalho, a sua obra em reedificar o templo, em se empenhar na reconstrução da cidade. É por isso, então, que eu digo que, em um certo sentido, sim, Zorobabel foi um representante da parte de Deus, cumpriu a vontade de Deus, mas há um cumprimento ainda mais pleno, e nós veremos isso. Mas agora veja, foi através de Zorobabel que a linhagem messiânica, ela não foi interrompida pós-exílio da Babilônia. Deus, ele está preservando. É por isso que essa promessa é direcionada especificamente a Zorobabel. Ele está trazendo à memória daquele descendente de Davi essas promessas, daquele remanescente. A linhagem messiânica, ela não é interrompida. E na verdade, a promessa feita por Deus, nós veremos que ela vai se cumprir justamente no descendente de Davi, a saber, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, o primeiro evangelho canônico que nós temos aqui na nossa Bíblia, o evangelho escrito por Mateus, ele deixa já isso bem evidente, o que eu acabei de dizer. Logo no primeiro capítulo, no primeiro verso, as suas primeiras palavras é mostrar, tendo em vista que o seu público especialmente os judeus, que Jesus, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. O que torna essa verdade evidente, clara. E então o escritor, ele traça ali uma genealogia até chegar Cristo, até chegar em Jesus. E é interessante que ele conecta Abraão, Davi e, eu diria, Zorobabel. Porque olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 1, verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14.
a linhagem messiânica, ela não é interrompida. A promessa de Deus se cumprirá. O descendente de Davi reinará para sempre. E ele reinará para sempre porque ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é chamado de Cristo porque ele é o ungido de Deus. Ele é o servo, o escolhido. Todas as promessas feitas a Abraão, a Davi e a Zorobabel se cumpriram em Jesus. Em Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Jesus, haverá um reino eterno. Em Jesus, nós vemos o perfeito cumprimento do anel de selar. Jesus, ele sim é o anel de selar de Deus. Porque Cristo, ele testificou da autoridade de Deus. Lembra daquele símbolo? Lembra daquele sinal? Jesus é a garantia, Jesus é o selo, a confirmação, a certeza, a segurança. Jesus, ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Isso é bem claro, inclusive no final do Evangelho de Mateus. Jesus diz: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Ele é o verdadeiro anel de selar de Deus. Em Cristo nós temos a segurança. É por isso que eu coloquei o título do sermão como uma promessa inabalável. Ela é inabalável não por causa de nós, não por causa dos nossos esforços e méritos, mas por causa de Cristo. Ele é a garantia de que a promessa de Deus se cumprirá, porque Ele é Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu se cumpre em Cristo. Precisamos entender isso. Então a maior implicação deste verso é olhar para Jesus primeiramente, como o cumprimento dessas palavras. Em Jesus temos a garantia. Essa palavra, essa promessa inabalável. É porque Cristo então nos assegura todas as coisas, meus irmãos, e poderíamos aqui implicar em cada obra de Cristo por nós, como por exemplo a salvação. A salvação ela é uma garantia, porque depende somente de Cristo e nada mais. O perdão dos nossos pecados é uma garantia, porque só dependeu de Cristo, do seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, por isso foi necessário Cristo derramar o seu sangue. Em Cristo temos tudo que precisamos, Ele é a garantia. Em Cristo, meus irmãos, temos também a convicção, a certeza de que essas coisas que acabamos de ler, elas vão se cumprir. Jesus, ele voltará, assim como foi certa a sua primeira vinda, a segunda vinda é certa, não duvide disto. Jesus, ele voltará, foi ele mesmo que disse, e ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso, certamente cumprirá com essa promessa. Lembre-se, naquele dia, Deus voltará, o retorno de Cristo é certo, o seu reino, ele é certo, Cristo reinará sobre tudo e sobre todos, todos os joelhos se dobrarão diante de Deus e confessarão que Ele é o Senhor. Em Jesus,
temos esperança de que os nossos inimigos serão destruídos. Não duvide disso. Os nossos inimigos serão destruídos. E poderíamos aqui implicar de forma devocional que o nosso maior inimigo, a morte, ela foi vencida. Porque Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou para nos garantir que ao morrermos, também ressuscitaremos, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Cristo nos deu a garantia, a vitória sobre os nossos inimigos, sobre o pecado. O pecado, ele não mais nos domina, porque Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. E nós estamos em Cristo. Mas veja, há uma promessa ainda, meus irmãos, de um reino de Cristo, e certamente isso se cumprirá. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele é soberano. Isso nos traz convicções. O cristão, eu e você, não pode andar ansioso com as coisas dessa vida, com a instabilidade deste mundo. Porque isso está ligado, como eu disse, a uma falta de fé. Porque andamos ansiosos, meus irmãos? Será que esquecemos quem é Deus? Será que esquecemos que é Deus que cuida da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos negócios? Por que andamos ansiosos? Deus, Ele é soberano. Não perca de vista a verdade dessas promessas, meus irmãos. Não se apegue em promessas frágeis, mesquinhas, promessas que prometem muito, mas entrega pouco. Não se contenta com migalhas, não se contenta com coisas temporais. Meus irmãos, de uma hora para outra as coisas podem mudar drasticamente. O mercado financeiro, ele é volátil. A nossa saúde, basta uma bactéria, um vírus, para nos destruir. Precisamos levar isso a sério. Somos incrédulos, essa é a verdade. Somos incrédulos, porque confiamos tão facilmente em promessas tão miseráveis, que nem temos certeza se cumprirão, mas facilmente entregamos o nosso coração a elas. E quando ouvimos uma promessa segura, que é garantida por Deus, somos tardios para confiar, para se entregar. Mas uma coisa é certa, Deus, ou você crê em Deus, ou você não crê. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele não mente. Deus, Ele é todo-poderoso, e Ele vai cumprir com as suas palavras. Ele cumprirá com a sua promessa. Em Cristo, temos essa garantia. Então nós vimos hoje a respeito de uma promessa inabalável. Nós lembramos aqui da soberania de Deus. Deus é aquele que faz abalar os céus, a terra, os reinos, as nações, os exércitos. Lembramos também e fomos encorajados que a promessa de Deus, ela vai se cumprir e ela tem o seu cumprimento em Cristo Jesus. Jesus é a nossa garantia e segurança, não duvide disso, se contente com esta verdade. Amém, meus irmãos? Peço que a igreja se coloque de pé. Quero chamar aqui à frente os irmãos
do louvor, em resposta à palavra de Deus, iremos adorar a este Deus. Mas antes, gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, o nosso maior desejo nesta noite é conhecer a Ti, ó Deus. É saber de fato quem és Tu, ó Deus. Porque muitas vezes dizemos com palavras somente que conhecemos a Deus, reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, mas na prática, ó Deus, nós vivemos como ateus, como se Deus não existisse, não fazemos caso de todo aquele conhecimento que dizemos conhecer. Senhor, tenha misericórdia de nós, dessa nossa ignorância. Senhor Deus, nos dê uma vida coerente, nos dê temor, ó Deus. Que este temor nos impulsione a uma vida de adoração, a uma vida de serviço, porque este é o contexto aqui da palavra de Deus a Zorobabel. O motivo daquelas palavras é para encorajar ao serviço na obra do Senhor. Deus, por isso nós pedimos perdão a Ti. Perdoa, Senhor Deus, as nossas incredulidades. Sim, Senhor, nós entregamos o nosso coração facilmente a propostas deste mundo tão vulneráveis, tão incertas, mas não pensamos duas vezes. Como somos tolos, ó Deus. Por isso nos perdoe. Senhor Deus, toma o nosso coração, nos dê fé para crer que o Senhor é o nosso Deus. Como Tomé disse, Senhor meu, Deus meu, só Tu és Deus. Senhor Deus, perdoa, ó Pai amado, os nossos pecados, por viver muitas vezes sem ansiar por essa promessa, sem desejar que o Senhor volte logo, e que o Senhor destrua os nossos inimigos, homens maldosos, pecaminosos, injustos, que colocam fardos sobre os mais simples. Senhor, traga justiça ao mundo, porque somente Cristo reinando é que haverá segurança, haverá proteção, paz, verdadeira paz. Por isso, Senhor Deus, volte, cumpra esta promessa, que o mundo reconheça que o Senhor é Deus. Senhor Deus, nos perdoe também por viver muitas vezes em busca dos próprios prazeres, e não, ó Pai amado, do Seu reino. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou para servirmos a Ti, somos o Teu servo, eleitos pelo Senhor, não para vivermos para nós mesmos, mas para viver para Ti. E o Senhor sabe o que é melhor para nós, e não há nada melhor do que viver para o Senhor, para a Sua glória. Este é o propósito, porque o Senhor nos criou para que o homem se deleitasse no Senhor. Tu és o supremo prazer da nossa alma. Alimente a nossa alma com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com plena satisfação em Ti, em nome de Jesus. Amém.